Olá, amigos do grupo Escaravelho, bem-vindos. Esse primeiro vídeo, muito rápido, pretendo contar a história recente da Terra, muito recente da Terra. Uma história recente da Terra desde 21.300 anos antes do presente. Evidências gritantes sobre a história da Terra. Eu acredito que, se a gente não conhece a história da Terra, a gente não pode conhecer a história da origem da nossa civilização. O interesse aqui é a civilização humana, nós humanos. Esse é o interesse principal. Como é que nós chegamos até o século XXI? Pois bem, essa história começa muito tempo atrás. Mas preliminarmente eu preciso apresentar a Terra para quem não a conhece. As evidências são gritantes. Vamos a elas então. Aqui tem um planeta como vocês já conhecem. Posso passar rapidamente, vocês já conhecem esse planeta. Há 21.300 anos atrás, no entanto, ele não era assim. A calota norte, o hemisfério norte era todo ocupado por um gelo de quase 3 quilômetros de espessura. Isto vai nos remeter a esse número mágico, 12.000 before present, 12.000 anos antes do presente. O que é presente? Presente é uma convenção internacional feita no ano de 1953. Os geólogos, os geofísicos, astrônomos decretaram, arbitraram que o presente era o ano que eles estavam, 1953, e assim ficou. Então, antes do presente é antes de 1953. Até aí, nada demais. Repare como a Terra era. O Golfo Pérsico, tomado de gelo no máximo glacial, no período máximo glacial, e mais tarde, naquilo que a gente convencional chamar o tempo do Jardim do Éden, quando o máximo do dilúvio aconteceu, em um grande incidente, aproximadamente 12.000 anos atrás. Esse 12.000 é um aproximado, evidentemente. Aqui, uma mensagem até um pouco folclórica. Aparece o bichinho, aquele simpático da Idade do Gelo, para vocês gravarem esse número 12.000 antes do presente. Depois, uma nova data, 8.000 anos atrás, depois 7.000 anos atrás, que nós vamos entrar em detalhes mais adiante. Dentro do grande momento do Quaternário, que está durando 115.000 anos, houve um breve período de aquecimento do planeta Terra, o chamado Böllen-Alderod. Coisa de dinamarquês, sueco, esses caras sabem tudo de frio. Pois bem, eles acharam um período quente que interrompeu um período glacial muito frio, certo? Só que, para a surpresa de muita gente, nesse exato instante que a Terra tinha aquecido, a temperatura média tinha se elevado, houve um período de 1.100 anos de grande frio. Esse grande frio é chamado pelos geólogos, pelos geofísicos, pelos astrônomos de Jovem Dryas. O que é o Dryas? O Jovem Dryas foi o último frio antes do dilúvio. Esse nome Dryas se deve a uma flor, a Dryas octopétala, uma florzinha branca de 8 pétalas, que vive muito bem em lugares muito frios, em Alpes, em montanhas geladas. Os fósseis, né, as sementinhas delas, fossilizadas, permitem uma datação absolutamente precisa de quando ela vicejou, quando essa espécie floresceu, vicejou, e aí ela ficou lá como testemunha fóssil daquela história do Jovem Dryas. O nome então se deve a essa flor. O Oldest Dryas, o mais antigo dos períodos Dryas, começou por volta de 13.000 a.C., portanto 15.000 antes do presente, e terminou com um breve período de aquecimento, de calor, até outro congelamento. O Older Dryas, o mais velho dos Dryas, começou 12.000 a.C. também, e também terminou com um sopro quente. O Jovem Dryas
esse período que nos interessa, começou por volta de 10.800 a.C. e terminou cerca de 9.700 a.C. Ambos os marcadores, como vocês estão lendo, ocorreram em um instante geológico quando grandes objetos colidiram com a Terra. O último evento dessas colisões gerou uma inundação global cujas ondas chegaram ao Himalaia. Esse é o jovem Dryas. Aqui está a florzinha em detalhe. Segundo Graham Hancock, essas colisões de asteroides, restos de cometas ou meteoros que atingiram a Terra durante 1000 anos, de modo intermitente e irregular, mas durante todo esse período, elas vieram do oeste para leste. E o grande lugar de impacto foi perto da Austrália, perto da Polinésia, perto da Indonésia, né, no Oceano Índico. Ali foi o grande impacto, onde se encontram centenas e centenas de grandes crateras demonstrando a zona de impacto que deve ter provocado e provocou certamente o derretimento daquelas camadas de gelo muito espessas, aumentando o nível das águas no mundo todo. E assim tivemos o dilúvio. O dilúvio realmente aconteceu e foi registrado por todas as civilizações antigas, mesmo aquelas que os historiadores modernos quiseram riscar do mapa, que não deram atenção para esses povos que testemunharam esse dilúvio e sobreviveram a ele. Aqui eu encerro esse vídeo para mostrar o substrato, o lugar onde acontece a origem da nossa civilização humana. Esse é o palco, esse é o território. Agora estamos em terreno sólido, podemos, portanto, avançar. No próximo vídeo, nós vamos aumentar esse conhecimento e vamos chegar àquilo que realmente interessa, a origem da civilização. Então, pessoal, dando continuidade, vamos entrar agora naquilo que realmente interessa, que é a origem, uma teoria da origem da civilização humana. Quando a gente fala em ciência, a gente fala em teoria. A gente não fala em verdade. Não existe verdade em ciência. Verdade é só no mundo divino. Em ciência a gente fala em teoria. Possibilidade, probabilidade é teoria. É uma explicação mais adequada à realidade que se apresenta a nós. Inclusive, a própria definição de realidade. Existe uma teoria da realidade também. Como eu estava dizendo, o substrato da origem da civilização humana, que eu mostrei no vídeo anterior, culmina a teoria que orienta isso nos dias que impactos de corpos celestes, asteroides, meteoros, cometas, durante 1000 anos, em determinado período da nossa história recente, produziram o dilúvio. O dilúvio foi um fenômeno de extinção, em massa, inclusive. Mas o homem, nós, Homo sapiens, sobrevivemos. Mas nós não estávamos sozinhos. Essa teoria necessariamente precisa explicar por que construções antes do dilúvio, que ainda estão aqui na Terra, à nossa vista, por que elas permanecem sendo construídas, ou são reconstruídas, melhor dizendo, após o dilúvio. E não foi o Homo sapiens que fez isso, certamente. Todos conhecem a história da evolução humana, ou pensam que conhecem, com aquelas teorias lá da Macacolândia, como a gente diz de brincadeira, dos gêneros Australopithecus, depois gênero Homo, até a gente chegar no Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens tem uma datação de 250 mil anos atrás. Mas esse homem primitivo, Homo sapiens, ele
nos últimos instantes, esse período da história recente, ele coabitou a Terra. Ele não estava sozinho. E alguém estava construindo coisas aqui, coisas monumentais. Alguém sobreviveu junto conosco. Ficaram em menor número, mas permaneceram, provavelmente ainda estão por aqui. A história dos cabeças alongadas é uma prova disso. Devo mostrar rapidamente que fenômenos de extinção em massa são previsíveis aos astrônomos, aos geofísicos, aos geólogos, porque isso de tempos em tempos se repete. Por exemplo, a extinção táurida, como se chama aquela chuva de meteoros, os táuridas, que ocorre a cada mês de outubro e novembro, junho e julho, todo ano acontece, quando a Terra entra na órbita desses restos cometários. Existe um cometa em especial que faz isso. Quando a gente tem isto, nós temos uma demonstração de como ocorreu e como os astrônomos podem antecipar coisas comparando os períodos com um eclipse, por exemplo, que pode ser previsível. Sabemos quando acontecerá de novo. São fenômenos cíclicos, então, porque depende de órbitas que se interpenetram de tempos em tempos. A Terra penetra a órbitas perigosas. Estou mostrando um quadro aqui de objetos em rota de colisão com a Terra, esses táuridas. Lá, fruto do cometa 2P Encke, esse cometa gigante deixou restos. Felizmente, a maior parte desses restos são atraídos para a órbita de Júpiter. Mas existe uma ressonância. Quer dizer, Júpiter também devolve esses objetos para órbitas próximas à órbita terrestre em volta do Sol. Esse desenho mostra bem que a Terra cruza um anel perigoso por 12 dias a uma velocidade de 30 km por segundo. Essa é a velocidade com que a Terra dá a volta ao Sol, 30 km por segundo. Imagine 12 dias a 30 km por segundo. A Terra percorre 31 milhões de quilômetros. É um longo tempo, um longo caminho a percorrer numa avenida perigosa com um trânsito criminoso, assassino. Esse é o risco da Terra. Em 2015, a Terra chegou muito próximo, como mostra esse desenho, o enxame, que eles chamam, os astrônomos chamam de enxame táurida, estava na tangente da órbita da Terra. Escapamos por pouco. Mas isso sempre acontece, em maior ou menor grau. Lá, no Jovem Dryas, isso aconteceu com mais intensidade e durou 1000 anos. Provavelmente quando esse cometa começou a fornecer material para esse conjunto de objetos que entram em rota de colisão com a Terra. Esse fenômeno de extinção, por isso extinção, porque espécies foram extintas, nós humanos sobrevivemos, mas além de nós, outra espécie pelo menos sobreviveu. Então temos que rever a origem da civilização humana, porque as evidências são gritantes também. Outra espécie nos civilizou. Essa é a conclusão. Esse é o fulcro desse trabalho. Vou tentar apresentar a evidência, para que vocês possam julgar, colaborar, e não apenas me jogar pedra. Não adianta jogar pedra em mim. Joguem pedra nos mentirosos que esconderam esses dados de vocês. Existe um timeline da origem da civilização humana. Para facilitar as coisas, mais didático, eu coloco 3 datas: 12.000 antes do presente, 8.000 antes do presente, 5.000 antes do presente. O mais recente, os 5.000 antes do presente, é aquilo que a tradição revela, que não é uma tradição histórica, no caso da Bíblia, mas é uma tradição. Ecoa fatos ocorridos num passado muito remoto. Isso participa de textos religiosos de várias civilizações.
8.000 antes de Cristo, ou melhor, antes do presente, era o momento que essa recivilização ocorria e se difundia pelo mundo. E 12.000 é exatamente o início dessa reconstrução. É a origem mais provável da civilização humana, isto é, criada a partir de outra civilização não humana, já residente aqui no planeta Terra. Não, a evolução não ficou restrita ao Extremo Oriente, já vou chamar a atenção desde agora. Uma das espécies editoras, eu gosto de usar essa palavra edição, porque DNA se edita. Vocês estão vendo agora cientistas malucos fazendo isso conosco, neste exato instante no mundo. Estão editando o nosso DNA. Uma das espécies editoras da nossa civilização e formação, a partir de 12.000 anos atrás, são cavaleiros como esses aqui. Crânios alongados, não são humanos, ausência de estrutura sagital, que divide o crânio em 2 ossos parietais, ele só tem um osso parietal, portanto não é humano. Não é uma anomalia, uma variante anômala anatômica do crânio da espécie humana. É outra espécie. Cabelos vermelhos, elevada estatura, são encontrados em todo o planeta. Tem cérebro 30% maior do que o nosso. São construtores megalíticos. Construíram os grandes monumentos que a história joga para baixo do tapete, a história oficial. É falsa aquela ideia que é ensinada nas escolas por arqueólogos, antropólogos, historiadores. Nesse exato instante estão ensinando besterol, que tudo começou ali no levante do crescente fértil, no Oriente Médio. Isso aí é a origem da fantasia bíblica, essa história de Abraão, a negação de Canaã, é daí que vem essa história. Isso é uma narrativa bíblica, não tem nada a ver com ciência, com o que eu estou falando aqui. No entanto, pertence a uma tradição que já tem 2.700 anos, por isso tem foros de verdade, e pior ainda, de sacralidade, está banhado em santidade, é intocável, e nós vou mostrar por que é intocável. Esse eixo semita, acadiano então, da origem de Canaã, Israel, embora verdadeiro, ainda não explica os 12.000, aquele período anterior, entre 12.000 e 8.000. Quando chega em 5.000 é fácil mostrar isso aqui. Isso parece ser verdadeiro. A gente aprendia na escola, ainda aprende, as universidades continuam mentindo, a Revolução Agrícola. Lá nos anos 50 isso começou a ficar, para quem é do ramo, para quem estudou história, arqueologia como eu, a gente via os livros Gordon Child, por exemplo, os anos 50, a Revolução Agrícola, o Neolítico, aquela conversa mole, porque faziam tudo em termos de agricultura. Foi muito mais do que agricultura. Então essa história não se sustenta mais, porque as mentiras históricas e as mentiras pré-históricas passaram a ser a verdade de 300 anos para cá. A história é uma ciência, e como ciência ela começa no século XVIII, e no século XVIII os mais ilustrados eram os padres jesuítas. Eles tomaram conta da educação do mundo, direta ou indiretamente, pelo menos do mundo europeu. A história anglo-saxônica passou a ser verdadeira, e a história dos povos indígenas, de milhares de anos, milhares deles espalhados pelo mundo, era tido como lenda, folclore e mito, e não valia superstição de gente ignorante e analfabeta. É? Pois é ali que estava a verdade. Quando a gente vai procurar esta fonte, a gente vai ver as coisas se fecharem. Não como os jesuítas querem que a gente pense. Não como a história oficial, o mainstream, o establishment científico, histórico quer que a gente pense. E como eles pretendem nos enganar, eles ocultam provas o máximo que puderem. Nós vamos ver uma delas logo logo. A melhor evidência, milhares de esqueletos e crânios alongados não humanos em todo o planeta. Peru, México, China, Egito, Malta, Índia, por volta de 8.000 antes do presente. Mais um desenho: Egito, Tibete, América,
China. Repare a diferença desses crânios. O forame magno, por onde desce a coluna espinhal, em humanos, perfeitamente claro nesse desenho, não tem nada a ver com essa outra espécie hominida à direita, cujo forame magno está muito posterior, muito menor. Um crânio alongado, 30% maior, ainda teria que deixar um espaço para a coluna vertebral descer. Pois bem, deixaram. Só que isso não é uma variante anatômica. É impossível isso ser uma variante anatômica. Em outras palavras, isso é outra espécie. Se essa espécie cruzar com a nossa espécie, não terá uma prole fértil. A definição de espécie, você sabe como é que é. A notável ausência da sutura sagital do osso, dessas cabeças alongadas encontradas em todo o mundo, Paracas, no Peru, por exemplo, onde mais de 600 desses crânios foram encontrados. Os humanos têm 2 ossos parietais, esquerdo e direito, como mostra esse desenho claramente. Esses cabeçudos não têm essa sutura sagital, a costura central, no meio do crânio. Porque eles têm um osso só, não precisa haver essa sutura. Portanto, isso, repito, não é uma anomalia anatômica de uma espécie. Isso é outra espécie. É prova provada por DNA. E o DNA hoje se sabe a origem e se sabe mapear de onde vieram e onde estiveram esses espécimes que foram encontrados no mundo inteiro, na Tchecoslováquia, no Mar Negro, na Europa Oriental, na Romênia, Transilvânia, em vários lugares do mundo. As datações de DNA estão sempre ali em volta de 12 mil, 15 mil, 8 mil, mostrando que essa espécie já estava aqui quando sobreveio o dilúvio. Em Malta, aquela ilha do Mediterrâneo, milhares de crânios, na verdade 7 mil crânios, esqueletos melhor, foram encontrados em 33 câmaras subterrâneas em 1906. Em 1920, a National Geographic Magazine publicou o artigo dos 2 arqueólogos que fizeram essa descoberta. Eles diziam, não é uma espécie humana. Havia mais de 300 crânios alongados. Em 1985, a Unesco, a ONU, os mentirosos, resolveram dar um sumiço com esses ossos. Eles não são mais vistos, não estão mais abertos à visitação pública, como estiveram até 1985. Eles esconderam isso. A ilha de Malta é muito... Os monumentos de Malta são muito antigos. Esses templos de Gantia, em Malta, são de 13 mil antes do presente. São 33 câmaras subterrâneas, feitos com um material e uma maneira de construção que denota grande inteligência. Mais tarde vou entrar no detalhe dessa inteligência. O museu, a entrada do museu do Hal Saflieni Podium, embaixo da terra, em Malta, está aberta à visitação pública. As paredes são porosas, como colmeias de abelhas. Isso tem muito a ver com o nosso assunto mais adiante. Aqui um crânio de Malta, com cabelos vermelhos. Repare que a espécie é de cabelos vermelhos. O outro crânio de Malta, mostrando um crânio humano do lado, com a sutura sagital perfeitamente. Ali tem o lambda, como a gente chama o L, o lambda. A gente, na verdade, tem vários pares de suturas, ou fontanelas, como dizem os neurologistas. Isso aqui é uma cabeça de cone chinesa, Xu Xingong, dessa dinastia, muito, ou pré-dinástica. Na China também foram encontrados crânios alongados. E esse aqui, então, um indivíduo mesoamericano comum ou um membro da elite maia? Reparem a notável semelhança dos olhos e dos lábios com o rei Akenaton do Egito. Fixe apenas nos olhos e nos lábios. Aquele indivíduo de cima, mesoamericano, ele poderia ser um nobre da elite? Poderia, mas certamente é um representante desses cabeças vermelhas. Akenaton é o mais interessante deles. Aqui eu poderia parar, mas dá vontade de continuar mostrando para vocês que nós temos evidências dos crânios, mas principalmente nós temos as evidências megalíticas, as construções
Olhem essas portas trapezoidais. Eu estive nos dois lugares, no Egito e no Peru. No Peru eu estive 2 vezes, no Egito uma vez só. A história mentirosa ignora isso. São exatamente as mesmas pedras, denotando o mesmo construtor. Inca nenhum construiu no Peru ou no Egito. Egípcio nenhum construiu no Egito ou no Peru coisas desse tipo, feitas para durar milhares de anos. Aqui encerro, que eu já apresentei muita evidência, e é lógico que essa evidência jogada assim produz dissonância cognitiva em cabeças mais fracas. As pessoas começam a ficar tontas, né? E já ficam tentando se defender. Fico se agarrando na mentira oficial de 300 anos. Pois o que eu tenho para contar é que a origem da civilização humana está sendo revista. Claro que não por mim, eu não sou pesquisador, eu não sou cientista, eu não estou em campo, mas tem milhares de pessoas que estão em campo há décadas, mexendo nesses assuntos que não são tabu, que não podem ser mexidos.